Meu nome é Ingrid Ferreira e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Eu desde novinha sempre fui uma pessoa muito proativa e sempre fui sonhadora, sempre quis ser alguém na vida. E com 9 anos de idade, a minha mãe me colocou numa agência de modelo, onde eu fiquei 3 anos. E eu falava que quando eu crescesse eu queria ser muito famosa e rica. A Ingrid, quando estava pequena, ela esfregava as mãozinhas e falava assim: vó, eu quero ser modelo, eu quero crescer, trabalhar e ser rica, vó. Eu quero trabalhar muito para mim ser rica. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos meus estudos. Meus pais nunca tiveram qualquer tipo de problema comigo na escola. Aos 15 anos de idade, eu decidi arrumar um namorado, a qual meu avô foi super contra, falava que meu pai não poderia deixar eu namorar, porque isso ia atrapalhar a minha vida profissionalmente. A Ingrid, quando tinha 15 anos, eu não gostava que ela namorava. Não queria que ela arrumasse namorado. Para não atrapalhar os estudos o dela. estudo dela. Nada atrapalhou o estudo dela, que ela estudou até bem, sabe? Ingrid sempre foi essa menina esforçada, guerreira. Puxou a mãe. Corre atrás dos seus sonhos. Sabe ser carinhosa, sabe ser briguenta, sabe lutar pelos seus objetivos, sabe defender uma causa, sem perder a essência da humildade, tolerância e do amor. É uma pessoa que ela não importa se é rica ou se é pobre, ela está sempre disposta a ajudar, sempre disposta a aprender. Não posso negar que eu sempre fui uma pessoa muito mimada. Tudo que eu sempre quis, o meu pai e minha mãe faziam de tudo por mim e pelo meu irmão. Mas eles nunca deixaram de ensinar pra gente os valores, que pra gente ter aquilo a gente tinha que conquistar. Ser obediente, ajudar a arrumar a casa, ser uma pessoa boa com os outros também, porque às vezes se a gente fosse dando mal resposta em alguém, algo do tipo, o meu pai e minha mãe já cortava eu e meu irmão e já não fazia nossas vontades. Meus pais são os meus maiores espelhos. A minha avó Tuca, que hoje não está mais presente aqui com a gente, ela foi uma grande guerreira. Ela criou minha mãe, a minha tia Leia, a minha tia Valquíria com muita dificuldade. Minha mãe sempre trabalhou para poder ajudar minha avó e ela nunca deixou de estudar, de ter o foco na vida dela de estudar, mas mesmo assim ela sempre teve uma educação muito boa da minha avó, em ter humildade, em correr atrás, em ter empatia pelas pessoas. E isso, minha mãe com 16 anos já começou a trabalhar com contabilidade e ela jamais desistiu de estudar. Minha avó não tinha condições financeiras de estudar, a minha mãe nem minhas tias. E a história do meu pai também não é muito diferente. Meus avós também eles não tinham condições financeiras de cuidar, de dar estudo para os meus pais, para os meus tios. E o meu pai ele começou a trabalhar com 13 anos de idade vendendo guloseimas na rodoviária para poder ajudar meus avós. Então, a criação que meus avós deu para meus pais, né? Tanto minha avó Tuca que deu para minha mãe e minha avó Geralda e meu avô Antero deu ao meu pai, foi a criação que meus pais também passaram para mim e para o meu irmão. Então isso fez com que a gente sempre desse valor às coisas, né? Eles contam essas histórias pra gente, de passar dificuldade, de passar fome. E isso sempre ensinou eu e meu irmão a dar valor às coisas que a gente tem hoje. Desde os meus 15 anos de idade, a minha mãe sempre me trouxe para trabalhar no escritório dela, de contabilidade com ela. Ela me ensinava a lançar nota fiscal, separar documento, me colocava para mexer no arquivo, e aquela bagunça do arquivo me deixava louca. Mas para me ganhar as coisas eu tinha que ir trabalhar com ela, porque ela não me dava nada sem eu fazer alguma coisa não, era tudo na base da troca. Para arrumar casa, tinha que vir ajudar ela para poder ganhar as coisas, tanto eu quanto meu irmão. Na verdade meu irmão, ele passava mais a mão na cabeça dele, eles não criaram meu irmão tanto assim igual eu não, eu acho que eles pegavam mais no meu pé do que do meu irmão em si. Mas a criação nossa sempre foi essa, na base de respeito, de educação, de empatia pelas pessoas, humildade e de saber que nada nessa vida é fácil, que nada vem com mão beijada, que a gente sempre tem que correr atrás das coisas. Com 20 anos de idade, eu comecei a cursar Ciências Contábeis
E a minha mãe me efetivou, por onde eu trabalhei com ela durante 4 anos, 4, 5 anos mais ou menos. Em 2018 para 2019, uma amiga minha, Ludmilla, me chamou para passar o ano novo com ela em Ilhabela, lá em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu apaixonei com aquele lugar. Eu falei, meu Deus, eu nasci para morar em São Paulo. Eu fiquei encantada com aquela cidade, com aquela correria. E eu falei com a minha mãe que eu queria morar em São Paulo. E a minha mãe falou que depois que eu terminasse meus estudos, eu poderia ir, que se eu não terminasse meus estudos, ela não deixaria eu ir. Então, eu me formei meio do ano passado, né, 2019, e mudei para São Paulo em agosto de 2019. Com a semana que eu estava morando em São Paulo, eu fiz a entrevista em 9 empresas, fui chamada para trabalhar em 5, e eu escolhi a empresa a qual eu ia trabalhar, por onde eu prestei serviço para essa empresa durante 1 ano, e onde eu aprendi muita coisa e fez como que eu me evoluísse profissionalmente e também como pessoa, né? Porque aqui eu tinha uma vida cômoda, tinha um pai e mãe que fazia tudo por mim, e lá eu tive que começar a caminhar com as minhas próprias pernas, então eu acabei tendo mais responsabilidade na minha vida. Então, sempre achei, né, a Ingrid uma pessoa muito dedicada, né, e focada naquilo que realmente ela quer, né? E quando ela me falou que ia embora para São Paulo, eu meio que primeiro não acreditava e segundo, né, não queria, sempre fui contra. Sempre tentei forçar a barra para que ela ficasse, né, por aqui, né? Aqui tá perto da gente, perto da mãe dela, perto de mim, mas a gente não pode, né, prender o filho da gente. E decidiu ir embora para São Paulo, fiquei meio que baqueado, mas a gente tem que aprender que os filhos, ele precisa de almejar, né, o seu futuro, correr atrás da sua independência, né? Eu sempre tive vontade, um sonho de ter o meu próprio negócio. E minha vontade era de abrir uma unidade de contabilidade da minha mãe, que ela tem em Ipatinga, em São Paulo. E aí, depois que eu saí dessa empresa que eu prestava serviço, que eu prestei serviço durante 1 ano, eu decidi tirar esse sonho do papel e colocar ele em prática. Então, vou falar sobre a Ingrid. Nós temos uma diferença de idade de 6 anos, né? Ela é mais velha que eu. E ela pedia pra minha mãe e pro meu pai uma irmã. Aí me veio, né? Meu irmão, no início ela tinha muitos ciúmes. Fazia de tudo pra ela sobressair na minha frente. Mas com o passar do tempo, quando a gente foi ficando mais velho, a gente pegou mais amizade, né? Então a gente teve um convívio a partir aí dos meus 13 anos. Ela já com seus 19, né? Seus 18, 19 anos. A gente pegou mais um convívio de amizade. Ela me ensinou muita coisa. Sempre me ajudou em tudo que eu precisava, me dava conselhos, me orientava naquilo que eu perguntava. E a gente tinha mais uma relação de amizade, entendeu? E com a ida dela para São Paulo, eu fiquei, né, sem a minha irmã perto. Foi estranho no início, mas era o sonho dela, então a gente apoiou, eu apoiei principalmente. Inclusive depois eu fui visitar ela, fui ver o sonho dela. E hoje eu estou muito feliz por ela estar lá. Por estar sonhando, né? Estar correndo atrás das coisas que ela almeja. E ela sempre foi muito dedicada. Dedicada com escola, com convívio, com família. Ela sempre foi muito dedicada. Então eu não tenho dúvidas que ela se enquadra em tudo aquilo que ela almeja. Ela consegue tudo aquilo que ela almeja. E para finalizar, falar o quanto ela é gorda. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele proporciona na minha vida, na vida da minha família. E eu agradeço muito também aos meus pais pela educação que eles me deram, que deram para o meu irmão também. Pois através desses princípios que meus pais ensinaram pra gente, que é quem eu me tornei hoje, a pessoa que eu me tornei hoje.
Eu agradeço também a minha amiga Ludmila, que ela é minha família, que eu tenho em São Paulo, porque ela sonha todos os meus sonhos, ela apoia todas as minhas loucuras e ela sempre está me apoiando em tudo. Também tenho que agradecer aos meus avós, né, por também, tipo, mesmo longe, falando para voltar, mas eles também sempre respeitam a minha decisão de ter ido para São Paulo, de tentar a minha vida lá. Eu gostaria de deixar um recado para todos que estão vendo esse vídeo, que se vocês têm um objetivo, um sonho, que sempre corra atrás, não desista por mais que pareça ser muito difícil. Que nem mesmo você acredita em você, no seu potencial, coloque Deus na frente, sonhe seu sonho, persista. Porque nada nessa vida é fácil, mas com muito foco e muita força e muita fé, a gente consegue sim alcançar tudo que a gente almeja. Oi gente, eu me chamo Ludmila. Vou resumir a Ingrid para vocês. Eu conheço a Ingrid há aproximadamente 10 anos. Há 10 anos nós somos amigas. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa imensurável. Não foi à toa que eu a convidei para vir morar em São Paulo comigo. E assim, atualmente ela me ajuda na minha empresa, ela me ajuda em tudo. Sem ela, nesses momentos hoje, eu não sei o que seria muito de mim, porque ela tem sido uma peça muito fundamental na minha vida. E assim, eu sou aquela pessoa, se não for para agregar na minha vida, eu não preciso fazer parte, não precisa fazer parte da minha vida. E ambas agregamos uma na vida da outra. E eu tô muito feliz por ela nessa nova etapa da vida dela. A felicidade dela é a minha felicidade. Então assim, eu tô aqui para apoiá-la. Eu trouxe ela para minha casa, eu acolhi para que ela pudesse andar com seus próprios passos e ver literalmente como a vida é. Porque como ela morava com os pais, de certa forma, tinha tudo em suas mãos. Mas ela sempre foi uma menina sonhadora. E quando eu a convidei para vir para cá, ela não pensou duas vezes. Então assim, eu sou muito feliz por ter ela na minha vida. Claro que nem tudo é perfeito, nós temos as nossas diferenças, mas a gente sempre se entende. E hoje eu digo assim que nós somos uma família, nós temos uma casa maravilhosa, nós temos a nossa filhinha que é linda, que é a nossa... A Ingrid sempre teve alma de líder, sempre teve alma de empreendedora. Ela sempre soube o que quis e sempre foi muito decidida, né? O nome Ingrid significa fertilidade, é a criação de novas raízes, é a criação de novos projetos, né? E isso hoje é a realidade dela. Então, eu tenho certeza de que essa empresa, que já é um sucesso, irá se tornar muito maior. O que eu desejo hoje é sucesso e que a minha amiga continue sendo essa pessoa caridosa e de enorme humildade que ela é. Então, falar da Ingrid pra mim, são 10 anos de amizade. A gente se conheceu a primeira vez no ônibus escolar. A gente estudava na mesma escola, a gente não era da mesma classe, mas a gente era do mesmo ônibus. Foi uma coisa surreal a nossa amizade. A gente já teve altos e baixos, mas graças a Deus a gente resolveu tudo, né? No tempo certo. E ela sabe o quanto eu gosto dela, e eu sei também o quanto a família dela é importante, né, para ela. E para ela eu sei que a coisa mais difícil é ela ter ido embora para São Paulo. Ela fala que não sei o que, mas eu sei, porque a Ingrid, ela é daquele tipo de pessoa que ela é agarrada com a família. Até porque a primeira palavra que eu venho a lembrar dela é família. Ela pensa sempre na família dela primeiro. Ela, se precisar, ela tira do corpo para fazer para outra pessoa. Ingrid, eu queria que, igual no dia do aniversário dela, eu postei um texto e eu falei, e eu falo para qualquer um, eu queria que alguém tivesse, que todo mundo tivesse, né, claro, uma Ingrid, tivesse uma Ingrid do lado, para saber o que é ter uma pessoa amiga, o que é ter uma pessoa que te escuta, que você não precisa ficar 24 horas conversando, mas que na hora que você precisa, ela tá ali do seu lado. Ela sabe o tanto que eu tô feliz com ela, dessa nova conquista para ela.
Ela sabe que se ela puder, ela pode contar comigo, do que ela precisar, que se eu puder, eu vou ajudar ela. E é isso. Ingrid é isso. Ingrid é uma amiga, Ingrid eu não sei nem explicar. Ingrid é só tendo ela do lado pra você saber, pra você conhecer. O que é a Ingrid? Tá? Amiga, parabéns, te desejo o melhor. Quero que esse caminho que você siga tenha bastante luz, né? E se você precisar, eu tô aqui. Um beijo. Oi, vim aqui falar um pouquinho da minha amiga Ingrid. Falar dela pra mim é muito fácil, ao mesmo tempo muito difícil. E eu vou separar a Ingrid em duas agora. Primeiro falando da Ingrid pessoal. Quando eu a conheci foi na escola, no ensino fundamental. E eu era novato da escola. Cheguei na sala de aula sem conhecer ninguém e ela me recepcionou. E logo eu perguntei pra ela se tinha alguma pessoa ali da sala que era líder, que era mais pra frente, que era a pessoa que comandava a sala. E ela me respondeu com a maior sinceridade do mundo, assim, sou eu. E eu fiquei olhando pra ela assim, e ela falou assim, quem resolve tudo aqui sou eu. Eu tomo a frente de tudo. E a nossa amizade começou ali. Tivemos altos e baixos na nossa amizade. E de todos esses anos, né, que são mais de 10 anos, se não me falha a memória, e nesses 10 anos de amizade, mesmo nos altos e mesmo nos baixos, ela sempre esteve ali do meu lado. Quando eu precisei, quando eu não precisei, ela estava lá para me ajudar. E falando da Ingrid profissional, eu acompanhei de perto toda essa evolução dela, desde do seu primeiro ano, né, no seu primeiro emprego na contabilidade, desde o seu primeiro dia de aula. Eu acompanhei todo esse processo e eu posso, assim, falar com toda certeza que ela é uma das mulheres mais dedicadas e mais fortes que eu conheço. Tenho muito orgulho da amiga que eu tenho e eu só consigo, assim, expressar para ela toda a gratidão por tudo que ela é na minha vida. E eu sei que ela vai conquistar muitas coisas maravilhosas porque ela busca, ela luta, ela é forte e ela consegue tudo que ela quer. E é isso. Um beijo, amiga, te amo. Bom, falar dessa minha amiga é uma missão muito fácil, porque ela é uma pessoa incrível, uma pessoa muito batalhadora que corre atrás do que quer. Bom, amiga, te amo muito. Ingrid foi uma criança carinhosa, sonhadora. Eu, como mãe, sempre incentivei, principalmente a correr atrás dos sonhos. Era medrosa, desde pequena quis criar ela para ser livre, para saber aproveitar o máximo, aprender o máximo. Até hoje ela me julga por isso, que eu era louca, que eu era doida, mas hoje você sabe o porquê. Hoje você é essa mulher linda, trabalhadeira, sonhadora e, acima de tudo, humilde. Você é uma pessoa que se pode confiar. Nós duas funcionamos como um porto seguro. Você é o meu porto seguro e eu sou o seu porto seguro. Você pediu para fazer, você não tem noção de como é difícil para mim falar de você. Você é meu mundo. Você é uma pessoa, não sei, só leve essa essência com você.